Fala, prevencionista, tudo bem? Muitos colegas passam por um problema muito grave nas empresas, que é a dificuldade dos trabalhadores em aderirem às práticas de segurança. E, infelizmente, a gente ainda está engatinhando nas questões comportamentais aqui no Brasil, e a gente só enxerga que o trabalhador tem que fazer uma coisa, né? Usar a EPI, e a gente acaba não envolvendo ele nas ações de segurança. Mas tudo bem, vamos pensar que a sua empresa só quer que o trabalhador use EPI, só isso. E mesmo assim ele não quer usar. O que você poderia fazer agora? Você já reparou que na maioria das empresas a gente quer que o trabalhador faça o certo, mas ao invés da gente perguntar o que ele precisa ter para fazer o certo, a gente sempre está mandando ele fazer o certo, baseado na nossa visão? Sabia que muitas vezes a própria direção da empresa acaba deixando mensagens que vão contra a própria segurança do trabalho? E aí fica eu e você, profissionais de segurança, tentando fazer o trabalhador se cuidar, enquanto a liderança da empresa, o chefe dele, dá uma mensagem contrária a isso. Ou seja, o chefe dele não se preocupa com ele usar EPI, o chefe dele não se preocupa dele preencher checklist, o chefe dele não se preocupa com a operação segura. Aí fica a voz do técnico contra a voz do líder. Se reunir com os trabalhadores é uma coisa que pode parecer simples, mas é fundamental para a gente entender o ponto de vista deles. Qual é a dificuldade que o trabalhador está tendo para usar um protetor auditivo? Qual é a dificuldade que o trabalhador está tendo para utilizar um óculos de segurança? São suas crenças? São talvez falta de exemplo de outros colegas? Talvez apoio da liderança? Talvez o protetor auditivo que você comprou é de baixa qualidade? Você só vai saber disso se você conversar com os trabalhadores. Então, ao invés de ficar o tempo todo dizendo para o trabalhador o que fazer, pergunta o que ele precisa. Faça uma reunião de grupo rapidinho aí, né? Troca um DDS, em vez de fazer sempre o mesmo DDS, sempre uma pessoa só falando e as outras só ouvindo. E ainda acha que isso é envolver pessoa, né? Eu falo no DDS, as outras pessoas ouvem e eu acho que eu estou educando, eu acho que eu estou envolvendo a pessoa. Que tipo de educação é essa onde só uma pessoa fala? Que tipo de educação é essa onde não se leva em consideração a opinião da outra pessoa? Que tipo de influência é essa que o profissional de segurança quer exercer sobre o trabalhador, que ele sequer se preocupa com o próprio influenciado? Está parecendo aquela pessoa que quer ensinar uma coisa, mas não se preocupa se a outra pessoa tem maturidade suficiente para poder aprender aquilo. O que a pessoa precisa para aprender aquilo que você tem a ensinar? O que vocês precisam para ter uma operação segura? Em muitos casos, a resposta está onde? Na própria operação. Então, conversar com o trabalhador é peça fundamental para melhorar as estratégias de segurança da empresa. E digo mais, se o ambiente de trabalho na sua empresa é um ambiente de medo, ou seja, se é aquelas empresas onde o trabalhador tem medo de se expressar, talvez essa conversa tenha que ser até individual. Porque se você fizer uma reunião para todo mundo poder compartilhar suas ideias, talvez algumas pessoas não vão confiar que aquela conversa vai ficar só com o pessoal de segurança e que não vai chegar em outras áreas mais punitivas, digamos assim. Então, talvez a solução esteja numa conversa mais um a um do que uma conversa em grupo. Prevencionista, esteja com os olhos abertos aí da sua empresa para observar os sinais da operação, para observar as necessidades da operação. Ao invés de sempre ficar falando para o trabalhador o que fazer, pergunta para ele o que ele precisa. O que ele precisa para que ele possa se cuidar melhor. Em muitos casos ele sabe a resposta. E mesmo se ele não souber, ele já vai ficar grato por você ter perguntado, porque ele vai ver o interesse genuíno em você, profissional de segurança, em ajudar ele. E não um interesse genuíno em apenas obrigar ele. Uma coisa é você obrigar ele.
toma aqui e usa. Se não, e outra coisa é você perguntar, o que você precisa para utilizar? O que você precisa para se cuidar? Como é que eu posso te ajudar a você se cuidar? O que está faltando? O que a gente pode fazer por vocês? O que a gente pode fazer por vocês, trabalhadores dessa empresa? Reflita sobre isso. Qualquer coisa, estamos aqui no Instagram. Se precisar, entre em contato com a gente, né, para fazer uma avaliação de maturidade na cultura de segurança aí na sua empresa, né, para desenvolver um programa de segurança comportamental na sua empresa. O fato é, agir no comportamento é indispensável. E quando eu falo agir no comportamento, não estou falando agindo punindo o trabalhador apenas, não. Estou falando em entender o ambiente de trabalho e entender onde o ambiente de trabalho está influenciando o trabalhador, infelizmente até de forma negativa. Onde muitas vezes a cultura de segurança da empresa está pregando contra o próprio setor de segurança da empresa. Reflita sobre isso. A gente se vê. Falou-se!